Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno Melo, sou professor de língua inglesa e hoje nós estamos aqui para mais uma aula, aula de língua inglesa. E hoje nós vamos estudar mais um tempo verbal, No caso, hoje o nosso tempo verbal é o Simple Past. Simple Past, o nosso passado simples, Primeiro de tudo, a gente sempre tem que saber quando é que a gente usa esses tempos verbais. No caso do Simple Past, a gente vai usar sempre quando eu estiver falando de uma ação que começou no passado e lá mesmo ela finalizou, Então nós estamos falando de ações concluídas já, preste atenção no exemplo. Ah, I played soccer yesterday. Então, o exemplo é esse, ó. I played soccer yesterday. Então eu estou falando que eu joguei futebol ontem, tá? Então essa ação já terminou, Se eu estou falando que eu botei um advérbio de tempo aqui de ontem, Então essa ação já finalizou. Então, primeira coisa que vocês devem aprender, simple past, eu vou falar para ações que já terminaram, tá? Professor, e sempre eu tenho que colocar, dizer quando é que terminou a minha ação? Não é uma regra dizendo que existe, que você deve botar sempre, tá? Um advérbio de tempo quando essa ação se concluiu. Mas sempre é bem recomendado que vocês coloquem quando a ação finalizou, tá? No Simple Past. Quando a gente não quer focar no tempo da ação, a gente deve usar os Present Perfect, tá? Que é outro tempo verbal que a gente vai estudar em outra aula, tá? Então, sempre que eu fizer uma frase no Simple Past, é recomendável que eu coloque sempre um advérbio de tempo no final, para saber quando é que essa ação terminou, quando ela se realizou, No caso aqui eu coloquei alguns exemplos aqui, ó, de advérbio de tempo passado, tá? Advérbios de tempo passado são alguns exemplos. No caso aqui, yesterday, Que é o que eu falei ali, que é ontem. Yesterday. Tem last week, que é semana passada. Eu posso trocar aqui last day, dia passado. Last year, ano passado, tá? Então eu posso trocar essas palavras aqui, ó. Days ago, dias atrás. Posso botar hours ago, horas atrás, tá? Então existem vários advérbios de tempo no passado, tá? Se você procurar uma lista na internet é bem facinho de achar, tá? Então aqui, agora eu vou passar para outro, tá? Para outra página, para a gente aprender sobre os verbos regulares e irregulares, tá? Que a gente vai ter que aprender a diferença dos dois para montar as frases no Simple Past. Então, gente, agora dando prosseguimento aqui, antes da gente montar a estrutura do Simple Past, a gente tem que aprender a diferença entre os verbos regulares e os verbos irregulares na língua inglesa, tá? Então, aqui primeiro os verbos regulares, tá? Os verbos regulares na língua inglesa sempre irão terminar com ed ou ied, tá? Isso vai depender de como a minha palavra ela vai terminar, a finalização do verbo, tá? A gente vai ter sempre que prestar atenção como o verbo finaliza para a gente ver como é que a gente vai montar, tá? Os verbos regulares, só lembrando. Ó, quando o verbo terminar com a letra E, quando o verbo terminar com a letra E, essa aqui é a regra mais simples, tá? Quando terminar com a letra E, a única coisa que eu devo fazer é acrescentar a letra D, para ficar no passado, tá? Então eu tenho o verbo love, que é o verbo amar, tá? Já terminou com a letra E. A única coisa que eu devo fazer é acrescentar o D no final. Então ficando loved, loved, tá? Amar, amou, tá? Transformei o verbo no passado. Agora, quando o meu verbo terminar com a letra Y, tá? Essa aqui é a mais difícil, tá? Essa regra aqui é a mais complicada. Quando ela terminar com a letra Y, eu vou ter que prestar atenção o que está vindo antes dela, tá? Se ela, antes dela vier uma vogal, ela vai entrar nessa mesma regra aqui, vai acrescentar somente um ED, tá? Se ela terminar com uma consoante, aí o que eu vou ter que fazer? Se a minha palavra, se meu verbo terminar com Y e antes dele tiver uma consoante, eu vou ter que retirar esse Y e colocar um IED, tá? Preste atenção no exemplo, o verbo study, study, termina com Y e antes dele tem uma consoante, no caso a letra D, Então o que eu fiz? Retirei o Y, e coloquei IED, studied, studied, tá? Essa é a regra mais complicada de todas, tá? Dessa aqui dos verbos regulares. Quando o meu verbo terminar com CVC, tá? O que seria esse CVC? É o que o pessoal costuma chamar de sanduíche de vogal, que é consoante, vogal, consoante, tá? Quando o meu verbo terminar em consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a minha última consoante e é aí que eu vou acrescentar somente o ED. Preste atenção no verbo.
O verbo, eu coloquei aqui o exemplo, é o verbo stop. Stop. Veja as últimas letras deles, ó. C, consoante, vogal, consoante. Quando terminar desse jeito, eu vou ter que dobrar a última consoante, no caso a letra P, ó. Dobrei. Depois disso é que eu acrescento o ED, tá? Então são essas três regras que a gente deve aprender para transformar os verbos no passado, tá? Agora a gente vai ver sobre os verbos irregulares. Então, gente, agora voltando aqui para os verbos irregulares, tá? Da língua inglesa. Ele tem uma particularidade, tá? Esses verbos irregulares, só pelo nome a gente já percebe, tá? Porque eles não seguem a mesma lógica daqueles verbos regulares, tá? Porque o passado dos verbos regulares sempre vão ter aquela terminação ED ou IED. Já os verbos irregulares, os verbos não vão seguir aquela mesma logística, tá? Ó, vamos prestar atenção em alguns verbos aqui que eu trouxe para vocês. Nós temos aqui o verbo speak, que é o verbo falar. O passado do verbo falar não é speak it, não vou acrescentar um ED nele aqui. O passado dele é spoke, falou, tá? O verbo falar, falou, spoke. Percebam que não segue aquela mesma regra, tá? Por isso são chamados de verbos irregulares. O verbo write, que é o verbo escrever, o passado dele é wrote, escreveu, escreveu. O verbo be, que é o mais famoso, né, da língua inglesa, o verbo to be, ele também é um verbo irregular. E o passado dele é was or were. Ele tem duas conjugações, tá? O passado do verbo to be é was or were. Vai depender de quem é o meu sujeito, tá? Esse já é assunto para outra aula. O verbo do, que é o verbo fazer, o passado dele é did. Tá? Do, o passado dele é did, que é o verbo fazer, fez, né? O verbo comer é o verbo eat. O passado dele é ate. Comer, comeu. Outro aqui, ó, o último, o verbo find, que é o verbo encontrar, find. O passado dele é found, tá? Então esses verbos eles não vão seguir aquela mesma regra do ED. E como é que a gente vai aprender? É isso aí que é a infelicidade nossa, né? Não existe uma regra para a gente aprender verbos irregulares. Isso a gente só aprende com o tempo, tá? Pega uma listazinha de verbos irregulares, a gente pode encontrar em qualquer lugar, na internet, em qualquer livro, no final sempre tem uma lista de verbos irregulares e vai aprendendo aos poucos, tá? Essa é a única maneira de se aprender os verbos irregulares na língua inglesa. Para nossa felicidade, são a menor parte, tá? Dos verbos. A grande maioria são verbos regulares. E agora a gente vai aprender como é que a gente vai montar as frases no Simple Past. Então, gente, agora que nós já sabemos que, para falar do Simple Past, eu estou falando de ações que começaram no passado e lá mesmo finalizaram, né? Isso quer dizer que ações concluídas. Também já aprendemos a diferença dos verbos regulares para os verbos regulares, né? Os verbos regulares sempre vão terminar com ED ou IED. E os verbos regulares têm uma particularidade, tá? O passado deles sempre vai ser diferente, não vai seguir essa regra, o ED. Agora a gente vai aprender como formar nossas frases, né? As estruturas da afirmativa, da negativa e da interrogativa. Primeiramente aqui, a mais fácil, né? No caso de todas, a que mais usamos é a afirmativa, né? Primeiramente vai ser o sujeito, mais o verbo no passado, né? O verbo no passado e o complemento, tá? Que sempre pode ser um advérbio de tempo no passado, né? Mas no caso do exemplo aqui, I ate pizza last week. Meu sujeito, né? O verbo no passado, que é o ate, que até eu falei para vocês, que é o passado do verbo eat, que é comer. Então, eu comi pizza quando? Last week, né? Semana passada. Eu comi pizza semana passada. A estrutura da afirmativa. A estrutura da negativa é o meu sujeito com did not, tá? A partir da negativa e interrogativa, eu vou ter que usar os auxiliares, tá? No caso, o auxiliar do Simple Past é o did. Did, ó. Para fazer a negativa, eu vou acrescentar o not na frente do did, ó. Sujeito mais did not ou didn't, que é uma forma contraída de did mais not, tá? É até mais usado no inglês do dia a dia. Então, o sujeito, didn't, mais o verbo. Agora o verbo ele vai voltar para a forma dele, a forma no infinitivo, a forma base dele. Mais o complemento. Preste atenção no exemplo. He didn't sleep yesterday. He didn't sleep yesterday. Perceba que o verbo ele não está no passado, ó. Ele está na forma base dele, que é o verbo dormir, sleep. Por que eu não precisei colocar ele no passado? Por causa do auxiliar did. Quando o meu auxiliar já vem aqui na frente, isso já significa que a frase está no passado. Então, eu não preciso colocar o meu verbo no passado também, tá? Então, na negativa,
Não preciso colocar o verbo no passado, tá? Somente na afirmativa. Isso também vale para a forma interrogativa, ó. Que eu vou começar a minha frase com o did, tá? Porque eu vou inverter o sujeito e o did. Então o did vem para frente do sujeito, no caso aqui, ó. Did you play soccer hours ago? Primeiro vem o did, depois vem o sujeito, no caso é you, depois o verbo play, não precisa ficar no passado, o verbo play, ó, não tá com ed no final, e depois o complemento da frase, né? Soccer hours ago. Você jogou, né? Futebol horas atrás? Aí termino minha frase interrogativa com um ponto de interrogação, tá? Então, só relembrando, na forma afirmativa é a única que eu vou colocar o verbo no passado, tá? Nas outras, na negativa e na interrogativa, ele vai ficar na forma base dele, por causa dos auxiliares did, que já significa que a frase está no passado. Então, o verbo fica na forma base dele. No caso aqui, sleep e o verbo play. Ok? Então, eu espero ter ajudado vocês aqui a entender um pouco sobre esse assunto. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo para sanar alguma dúvida que tenha ficado, ok? Então, até a próxima. Tchau!